Eu gostaria de meditar a palavra do Senhor esta manhã. Vamos abrir, por favor, o livro de João. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo de número 14. Evangelho segundo João. Evangelho de Cristo segundo João. Capítulo 14, versículo 1. Vamos ler todo este capítulo, que diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu: mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e as obras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará entre vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais, vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: De onde procedes, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz vos dou, não vô-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse: vou,
e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço com o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamo-nos daqui. Senhor, nós estamos, ó Pai, diante da Tua palavra. E eu peço ao Senhor, ó Deus, que através dessa palavra, dessa reflexão, a Tua igreja seja fortificada, Pai. É assim que eu oro, Pai, que o Teu nome seja engrandecido e glorificado. É assim que eu oro. Amém e amém. Meus irmãos, nesse livro de João, capítulo 14, nós podemos tirar muitas ideias, nós podemos levar um estudo para algumas direções a respeito deste momento. Mas o que eu gostaria de relatar sobre esse texto, esta manhã, é algo que nós vivemos, não é novidade para nós, mas é algo que nós vivemos nos dias de hoje. O fato é que nós vivemos nos dias de hoje dias difíceis, dias que nós estamos aprendendo. E muitas vezes, muitos não estão suportando esse tempo que nós estamos vivendo. O coração das pessoas hoje estão turbados, estão perturbados, estão conflituosos. E isso, meus irmãos, tem trazido muita doença na alma. Isso tem trazido consequências terríveis às pessoas, às famílias e à sociedade de um modo geral, né? E aqui nesse texto, não estava muito diferente. O clima aqui nesse texto aqui era um clima tenso. Aqui Jesus estava proclamando para os seus discípulos que ele iria morrer, que ele iria junto ao Pai. E naquele tempo, os discípulos, naquele momento, os discípulos, eles não estavam entendendo nada o que Jesus estava dizendo. O fato é que eles sabiam que Jesus iria morrer, né? E se nós olharmos aqui para o livro de João, no capítulo 12 e capítulo 13, nós podemos ver que Jesus ali, ele estava perturbado. Ele estava triste. Ele era humano. Ele sentia os mesmos sentimentos do que um humano, os mesmos desejos e as mesmas fraquezas. E se você voltar lá para trás, olhar capítulo 12 e capítulo 13, Jesus estava vivendo um momento difícil. Para vocês entenderem, aqui no capítulo 14, ele estava na quinta-feira da sua morte. Era o último dia em que ele estava em vida como pessoa e falando com os seus discípulos. Mas o que eu acho maravilhoso, que Jesus, ele percebeu que o coração dos seus discípulos não estava bem. Não estava bem. E Jesus, de repente, mesmo diante do seu sofrimento consigo mesmo, ele não olhou para si, mas ele olhou para os seus. E ali, em vez dele buscar um consolo, ele levou um consolo para os seus filhos. Olha o tanto que Jesus é tremendo. Ele levou o consolo para os seus filhos. E aqui, Jesus, ele demonstra que ele é o verdadeiro consolador. Ele era o próprio Deus que estava consolando, dizendo assim: opa, peraí, eu estou no controle de tudo. Aquietem o seu coração.
Fique em paz que eu estou no controle dessa situação. É o que Jesus estava falando para os seus discípulos. Meus irmãos, esta semana, eu fiquei sabendo de uma história em que verdadeiramente algo tem perturbado o coração das pessoas. Tem dado às pessoas sequelas muito grandes por causa desse clímax que estamos vivendo nesses últimos tempos. Eu vi uma história de uma moça que ela tinha um sonho. E o sonho dela era ser enfermeira, desde menininha, desde criança. E essa menina, ela batalhou, fez a sua escola, o 2º grau, na minha época era 2º grau, hoje como é que chama? Ensino médio. O ensino médio. Ela prestou vestibular para enfermagem. Ela fez a UNB, fez lá em Brasília. E estava bem sucedida. Estava trabalhando no hospital de base, lá em Brasília. E ali ela estava crescendo profissionalmente. Esse ano tudo mudou na vida dela. Ela ficou, infelizmente, com o coração atribulado. Chegou num estágio em que ela estava no hospital e ela estava escolhendo quem iria viver e quem iria morrer. E ela ficou perturbada. Aí ela chegou no pai dela e o pai dela falou assim: minha filha, pensa direitinho, você está ficando doente. Isso foi muito forte para ela. E ela, de fato, ela ficou perturbada. Ela começou a buscar psicólogo, psiquiatra. Ela não queria largar o seu trabalho. Mas o resultado, ela teve que largar todo o seu sonho para trás. Porque o tempo que ela estava vivendo foi um tempo terrível para ela. Ou seja, meus irmãos, eu estou relatando essa história porque a situação, de fato, ela não está fácil para ninguém. Esse ano nós estamos vivendo um ano de perdas. Né, Cláudia? Perdas. E perdas que nós não imaginávamos que iria acontecer conosco. O clima que nós estamos vivendo é um clima tenso. É um clima, meus irmãos, que a gente tem que estar bastante sensível para que as coisas ruins não venham dominar o nosso coração. E Jesus aqui estava exatamente dizendo para o seu povo, para os seus discípulos, para que eles venham ter calma nesse momento tão delicado que eles estavam vivendo. Então, o primeiro ponto que eu quero dizer para a igreja esta manhã: vamos ter calma. Vamos ter calma. Não vamos desesperar. Não vamos deixar que as circunstâncias venham roubar o nosso equilíbrio emocional. Existem pessoas que faliram economicamente. Existem pessoas que iniciaram o ano consolidados e hoje perderam tudo. Existem famílias hoje que não têm mais os seus, porque perderam. E nós, como igreja, temos que ter essa percepção que Jesus está conosco. E Ele diz aos seus discípulos: tenha calma, não se turbe o vosso coração. Credes em mim, credes, confia em mim. Esse é o conselho de Jesus para os seus discípulos que estavam, de certa forma, perdidos, desconsolados, e eles estavam
sem saber o que fazer. Então, meus irmãos, Jesus foi aquele homem que chegou diante dos seus discípulos e ele diz para nós, a igreja, esta manhã: aquietem o seu coração, os seus corações. Fique em paz. Se você está com o coração inquieto, se você está com o seu coração perturbado, que é muito comum nos dias de hoje, mas nós devemos buscar esta cura. Buscar essa cura, porque isso não é bom. Isso tem trazido males para nós. Doenças emocionais, aflições terríveis, uma tristeza fora do comum. As pessoas hoje estão doentes na alma. E isso prejudica a gente. Isso tem prejudicado a igreja. Isso tem prejudicado os filhos de Deus. E Jesus, você pode ter certeza de uma coisa: Ele tem olhado para nós. Ele tem olhado para nós. E Ele falou ao meu coração: não se turbe. Aquieta. Confia em mim. Que eu estou fazendo a obra. Que eu estou no controle, estou no governo de tudo. E é isso que nós devemos buscar, meus irmãos. Jesus aqui foi um terapeuta. Ele foi um terapeuta. E ele dá alguns conselhos diante do texto aqui. De que forma que nós devemos buscar este consolo em meio às aflições. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar, está no versículo 1, que eu lerei novamente, que diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. O que o texto está falando aqui? Eu posso ouvir? Ele está dizendo que nós podemos o quê? Confiar nele. Confiar. Meus irmãos, o que significa confiar em Deus? Confiar em Deus é descansar no seu poder. E se nós estamos vivendo dias atribulados, se nós estamos desassossegados, está faltando algo para nós. Porque todos nós sabemos do que eu estou dizendo aqui, não tem nada de novidade para nós. Todos nós sabemos que podemos confiar no Senhor. Mas será que de fato nós estamos confiando? Porque nós demonstramos para o Senhor essa confiança, é a forma como nós estamos vivendo. A forma como estão os nossos corações. E eu quero dizer para vocês, queridos, essa confiança em Deus, essa fé que nós temos em Cristo Jesus, é o único remédio para um coração turbado. Não há outro remédio. Não há. Não há. Às vezes nós buscamos esse remédio em outras áreas, para suprirmos as dificuldades emocionais que nós temos. Mas essa dificuldade emocional, ela só é tratada na presença de Jesus, na sua vida com Cristo. E é algo que nós devemos, meus irmãos, observarmos essa verdade, se estamos vivendo ela ou não. O coração turbado, ele é algo que acontece conosco nos dias maus, não é verdade? Acontece. A gente fica diante de uma notícia, diante de uma situação, nós ficamos sim, mas o problema é manter, é ficar assim, que não pode. Por isso que Jesus ele chegou aconselhando essas pessoas, os seus discípulos. E ele disse que
Nós não podemos ficar assim, porque se nós ficarmos assim, isso vai nos prejudicar de uma forma terrível. O fato aqui, queridos, é que as crises vêm. E muitas vezes nós não estamos preparados para enfrentar as crises. E todos nós devemos estarmos sempre nos preparando para vivermos essas crises. E é por isso que sempre nós devemos estar atentos de que forma que iremos vencer essas crises. E para vencer essas crises, é só em Cristo. É só em Cristo. A cruz, ela é inevitável. A cruz, o símbolo da cruz que eu estou falando aqui, é do sofrimento. É da dificuldade. O cristão, ele carrega a sua cruz. Não tem jeito. As coisas não são fáceis para nós. As prisões, os açoites da vida, ele sempre vai bater na nossa porta. Eles sempre vão bater nas nossas portas, as dificuldades. Mas, no entanto, nós devemos estarmos preparados para viver esses dias difíceis. O fato é que, será que nós estamos preparados para vivermos essas crises? Como é que está o nosso emocional esta manhã? Como está o meu coração e o seu coração esta manhã? E Jesus, ele é bem claro. Ele diz assim para os seus discípulos e fala para nós: continuem crendo em mim. Os discípulos estavam vendo Jesus como pessoa. E ele disse para os seus discípulos como pessoa: eu vou, mas continuam crendo em mim. É o que Jesus fala para a igreja esta manhã. Continuem crendo em Jesus. Continue crendo no Senhor. Que Ele está no governo e Ele está no controle da minha vida, da sua vida, da igreja dele, de todos os nossos familiares. O segundo ponto. Uma outra coisa que é fundamental para buscarmos o consolo na nossa tribulação. Versículo 2 e 3, que diz assim: e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei. Olha que maravilhoso. Eu voltarei. Diz assim comigo, por favor. Eu voltarei. Jesus vai voltar. Esse é o consolo que Ele dá. E eu vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Meus irmãos, Jesus aqui, Ele estava indo embora. Mas, no entanto, Ele estava preparando o lugar. Preparando o lugar. O pastor Nivaldo, não sei quem participou aqui, acho que todos vocês participaram do culto há 2 semanas atrás. Eu não sei se ele disse pela manhã ou pela noite. Que nós, como igreja, nós devemos, pelo menos uma vez no mês, anunciar a volta de Cristo. Nós devemos anunciar a volta de Jesus. Porque esse é o único consolo, meus irmãos, que nós temos. É o único. É o único. O nosso consolo não deve estar nas pessoas e nem nas coisas. Mas o nosso consolo deve estar no Rei dos Reis e no Senhor dos Senhores, e que Ele disse, a palavra dEle não volta vazia. Isso aqui é uma promessa. Ele vai voltar. Independentemente da situação que você está vivendo. Se você está passando fome, necessidade, se você está devendo. Ou então se você está com dinheiro
muito dinheiro no banco, né, Raquel? Se você está com carrão ou sem carro, não importa, ele vai voltar. E ele vai buscar você. Então não importa o que você está vivendo hoje. O que importa é que ele vai voltar e ele está preparando uma morada. Aliás, ele já preparou essa morada, né? Nos dias de hoje. Mas ele vai voltar e vai escolher nós, meus irmãos. E isso é motivo de alegria. Hoje a igreja não tem mais essa alegria. Você sabe por que a igreja hoje não tem mais essa alegria? Porque o coração está tão firmado nesse mundo. Está tão ligada às coisas. Está tão ligadas naquilo que vê. Que o céu hoje não é motivo de mais alegria. Não é. O pastor Nivaldo disse muito ao meu coração quando ele falou, as pessoas hoje não querem mais morrer. E eu confesso a vocês, meus irmãos, isso me impactou. Porque eu lembro quando eu me converti, vocês sabiam que eu tive o desejo de morrer? Eu falei, gente, eu quero morrer porque eu quero ir para a glória. Eu quero ver como é que é. Eu quero saber como é que é esse negócio. Porque se eu estou sentindo essa coisa bacana, imagina lá perto do meu pai. Imaginem. Porque tem hora que nós sentimos tão bacana a presença de Deus, né? Nós nos deleitamos, choramos, nos alegramos, somos consolados, confortados. Imaginem lá no céu. Como é que vai ser? Então, meus irmãos, vamos focar os nossos corações naquilo que Jesus está falando. Vamos olhar para a recompensa final. Nessa jornada cristã aqui, de fato há sofrimento, há dor, há cruz. Mas o fim desse caminho é glória. É glória. Eu posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus por isso, meus irmãos. Nós estamos chegando no fim do ano. E esse fim de ano nós devemos estar voltados com o coração em Cristo. Hoje é um domingo diferente. As igrejas estarão celebrando o Natal, falando de Jesus. E nós estamos falando aqui o que Jesus fez e já estará fazendo para nós. Porque a promessa dele ainda, queridos, ainda não chegou para nossas vidas. Não chegou. A promessa já foi feita, ela já foi cumprida, mas ela não chegou até mim. E nem vocês. Porque, muito embora sabemos que somos salvos, que nós iremos reinar, mas os nossos olhos ainda, os nossos olhos espirituais, ainda não contemplou essa glória. E essa glória nós iremos contemplar. E é por isso que Paulo fala em Romanos 8. O sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com as glórias do porvir. Vou repetir. O sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com as glórias que há de vir. Amém, igreja? Elas ainda elas vão ser reveladas em nós. Então, queridos, vamos olhar para frente. Vamos olhar. Se você chegou aqui esta manhã com seu coração entristecido, que isso possa sair agora em nome de Jesus. Que saia. Abatimento não leva ninguém a nada, a lugar nenhum. Abatimento nos leva à morte. Coração turbado pode trazer consequências para nós terríveis. E nós precisamos olhar para o nosso Senhor. Amém? Graças a Deus. Outra forma que Jesus ministrou aqui, a respeito de um verdadeiro consolo, que Ele próprio, Jesus, é o caminho para Deus. Versículos 5 e 6, que diz assim: Disse-lhe Tomé, Senhor,
não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vocês podem repetir o versículo 6, por favor, igreja? Respondeu-lhe Jesus: essa é a verdade. Esta é a verdade. Jesus, Ele é tudo para nós. E nós devemos tomar posse disso. Eu devo tomar a posse da pessoa de Jesus Cristo em mim. Porque eu conheço, muitas vezes, Jesus da história. Mas não Jesus da pessoa fazendo a obra na minha vida e no meu coração. Jesus talvez seja aquele maior personagem que é dito no mundo afora. Muitos conhecem a história de Jesus, mas muitos ainda não conhecem a pessoa de Jesus. Porque a pessoa de Jesus, Ele alimenta a nossa alma. A pessoa de Jesus satisfaz a nossa alma. A pessoa de Jesus, de fato, é o único caminho que nós devemos seguir. Essa é a grande questão. Essa é a grande questão, que muitos não conseguem caminhar esse caminho. Muitos não alimentam a sua mente com a mente de Cristo. Muitos não conseguem se satisfazer apenas com a presença de Cristo em suas vidas. Porque muita gente, não estou falando, por favor, não estou julgando ninguém, mas se eu estou falando de gente, estou falando de mim também. Muitas pessoas, só Jesus não é suficiente para eles. Eu quero Jesus, mas também eu quero felicidade. E essa felicidade talvez seja um bom dinheiro, uma boa conta bancária. Eu quero Jesus, mas eu quero algo além de Jesus. Só Jesus não é suficiente. Mas o que Jesus está dizendo aqui? Que apenas Ele é suficiente para nós. Apenas Jesus. E que isso deve ser o estilo de vida nosso, meus irmãos. Jesus, Ele declara que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E esta declaração, todos nós devemos experimentar. Não por causa do nosso Senhor, mas por causa de nós mesmos. Se você quer buscar algo que satisfaça o seu coração, que possa mudar uma situação no seu coração que não está bem, Jesus é o caminho. Ele é a verdade e Ele é a vida. É só Ele. O quarto ponto. Versículo 7 até o versículo 11. Assim diz a palavra, segundo Jesus. João através de Jesus, né? Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras.
Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. O que traz consolo para nós, meus irmãos, é que Jesus, Ele é o revelador do Pai. Ele é o revelador de Deus. Se você conhece a Jesus, se você sabe quem é Jesus, se você conhece o caráter de Jesus, se você conhece as obras de Cristo, você também conhece Deus. Você conhece Deus. Jesus aqui, meus irmãos, ele se declara nesse texto que ele é a exegese de Deus. Jesus é o arauto de Deus. Jesus é o agente do Pai. Não tem outra forma de conhecer a Deus a não ser Jesus. Lá no Antigo Testamento, lá no Velho Testamento, as pessoas falavam de Deus. Mas eles sempre anunciavam o quê? Que Jesus era o verdadeiro Senhor e que Ele iria mostrar todas as coisas. Que Ele ia ser revelado. O próprio Deus, Ele iria ser revelado. E foi o que aconteceu. Aqueles profetas que anunciavam Deus, que falavam a palavra de Deus, eles só ouviam falar de Deus. Mas eles não viram a Deus. Como os discípulos viram Cristo. E nós, meus irmãos, hoje, nos dias de hoje, nós sabemos quem é Deus por causa de Jesus Cristo. Nós podemos conhecer verdadeiramente o caráter de Deus através da vida de Jesus Cristo. E nós sabemos que Deus foi aquele homem, é aquele ser, é aquela pessoa que é um Deus cheio de graça, cheio de verdade, cheio de justiça, cheio de misericórdia e que quer ver o nosso bem. Ele quer o melhor para nós. Ele não quer o nosso mal, Ele não deseja o nosso mal. Ele não deseja que nós vivemos tempos difíceis, com o nosso coração abatido. Mas sim, Ele quer ver todos nós bem em meio a situações difíceis. A quinta coisa que nós podemos destacar aqui, que pode trazer consolo em nossas vidas. Versículo 12 diz assim: em verdade vos digo que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto perdides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Meus irmãos, o que Jesus está falando aqui a respeito de um consolo para as nossas vidas, para os nossos corações, que nós devemos sempre buscar o nosso Pai em oração. Não podemos deixar de orar. Não precisam me responder. Mas quantos aqui têm uma vida de oração? Quantos? Quantos de vocês têm investido o seu tempo na oração? Nós falamos tanto sobre isso, tanto. Falamos tanto em oração. E oração, meus irmãos, é algo essencial para as nossas vidas. Oração é um momento em que nós falamos com Deus. E esse momento faz muito bem para a nossa alma. Faz muito bem. Falar com Deus satisfaz o nosso coração. Falar com Deus traz paz aos nossos corações. Portanto, meus irmãos, o que Jesus, as palavras de Jesus nos mostra aqui, Ele nos ensina que nós devemos orar sempre e orar com fé.
Porque aqui ele fala, tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Meus irmãos, Jesus vai fazer na sua vida. Se você colocar as suas orações, o seu coração, rasgar o seu coração na presença dEle. Não rasga, não fala os seus corações para as pessoas. Vocês podem até falar, mas fala primeiro com Deus. Falem com Jesus, abrem o seu coração com Jesus. Porque o único que pode cumprir a promessa é Ele. Ele pode cumprir a promessa. Ele cumpre. Ele cumpre. Amém? Outro ponto que nós podemos destacar aqui. Outro consolo. Que Jesus, Ele estava indo embora. Mas, no entanto, estava enviando um Consolador. E esse Consolador é o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo de Deus está aqui hoje, meus irmãos. Isso já deve dar um basta a um coração turbado. Isso já serve de um basta para nós, para um coração turbado. Nós, como igreja, precisamos colocar as nossas angústias, colocar as nossas aflições diante do Espírito Santo de Deus, que é o nosso Consolador. E que seja assim nas nossas vidas. Outro ponto, já estou terminando. Vamos ler do versículo 18 ao 24. Que diz assim: não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós outros. Interessante isso aqui. Quem é órfão aqui, meus irmãos? De natureza. Mas no mundo espiritual, em Deus, nós não somos órfãos. Nós temos um Pai. Ainda por um pouco, versículo 19, o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo. E vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. E a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Meus irmãos, Jesus mostra aqui que Deus, Ele se manifesta no presente, sempre nos dias de hoje. Ele sempre manifestará. Ele sempre estará presente. Ele sempre estará cuidando de nós.
O fato é que Deus no passado estava guardando. Deus está guardando no presente. E essa proteção de Deus, Ele sempre estará até no futuro presente. Ele sempre estará guardando. Ele sempre estará junto conosco. E o fato é que nós devemos sempre desfrutar desse amor. Agora, como nós iremos desfrutar desse amor? Obedecendo. Cumprindo os mandamentos do Senhor. Não há uma intimidade, não há uma vida com Jesus, não há uma vida com o nosso Deus, sem uma vida de sacrifício, sem uma vida de obediência. Não há. Não há outra forma de termos uma intimidade e desfrutarmos da presença do Pai quando nós não estamos cumprindo a vontade dEle. E a vontade do Senhor, meus irmãos, ela é bem nítida na Bíblia. É obedecer. Obedecer. Obedecer é melhor do que sacrifício. Obedecer é melhor do que qualquer coisa. Aí sim nós estaremos desfrutando desta verdade que Jesus estava falando. E para terminarmos, versículo 25, vamos ler, por favor. Isto vos tenho dito. Isso Jesus falando aos seus discípulos. Estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas. E vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Esta palavra desta manhã, meus irmãos, é uma palavra de vocês lembrarem de tudo que Jesus disse. Essa palavra aqui é uma palavra verdadeira. E esse é o modo de viver do cristão. E Jesus declara no versículo de 27, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Quantos de nós buscamos essa paz no mundo? E é só Jesus que dá. Não se turbe o vosso coração. Isso Jesus dizendo mais uma vez. Nem se atemorize. Não fiquem com medo, meus irmãos. Jesus está no controle. Ouvistes que eu vos disse, vou e volto para juntos de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem de mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que eu faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Eu quero convidar você, nesse momento, a se levantar. Se levante. Se levante na presença do Senhor. Se você se levantar da presença do Pai, é para ficar de pé mesmo, meus irmãos. Essa paz, ela está no meio de nós aqui. A paz de Deus está sobre nós.
Então por que que muitas vezes nós ficamos atemorizados? Por que que muitas vezes o nosso coração turbado nos prostra? Por quê? Que o sofrimento sempre rouba a nossa paz? Por que que o sofrimento impede de nós caminharmos? Por que o sofrimento nos causa medo de prosseguir? Jesus declara aqui que o poder dele está sobre nós, que a paz dele está sobre nós. E essa paz, meus irmãos, não são as circunstâncias que dá, e nem as pessoas, e nem esse mundo. Quem dá paz é Jesus. Quem dá paz é o Espírito Santo de Deus. Portanto, meus irmãos, eu quero encerrar essa mensagem, essa reflexão. Jesus, Ele está na sua fornalha. Jesus, Ele está no controle. Tenham coragem. Não se turbe o vosso coração. Saia daqui confiante, em paz e em segurança. Que Ele está conosco. E é Ele que tem o comando das nossas vidas. Essa paz é o que deve inundar o meu ser. Essa paz que deve me levar o meu coração a me sentir seguro e protegido. É essa paz que me leva a ter coragem de vencer os desafios que virão pela frente. E essa paz é a figura do nosso Senhor. Coloca a mão no seu coração. Eu não sei como é que você chegou aqui esta manhã. Não sei. Talvez alguma coisa, alguma notícia, talvez algo tenha entristecido o seu coração. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Jesus está aí bem pertinho de você. Bem pertinho. Ele está aí no seu coração. Coloca a sua mente voltada para Ele nesse momento. Fala assim: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Meu coração está desse jeito. Meu coração está assim no dia de hoje. Confesse a Ele. A palavra de Deus para a nossa vida. Não se turbe o vosso coração. Crede em mim. Crede. Confie em mim. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Senhor Jesus, estamos diante da Tua presença, ó Pai. E nós confiamos no Senhor.
Nós confiamos em Ti. Mesmo que a circunstância nesse momento possa estar desfavorável. Nós cremos na Tua soberania. Muitos, Pai, confiam em carros e em cavalos. Mas nesse momento, ó Pai, nós ouvimos a Tua voz. E nós cremos na Tua verdade. Porque o Senhor é a verdade. Portanto, eu peço ao Senhor, através do Teu poder, Pai. Se aquele que está com o coração aflito, com o coração machucado, está desassossegado, traz um refrigério, Senhor. Traz algo novo. Traz o seu consolo, a tua força. Que esta manhã seja uma manhã, ó Deus, de renovo sobre a vida do meu irmão. Muitos estão carregando fardos pesados, Pai. O coração está cheio de tristeza, cheio de angústia, cheio de problemas, Pai. E que essas coisas, Senhor, possa sair dos nossos corações esta manhã em nome de Jesus. Eu clamo, Pai, pelo poder que há no Teu nome. Aqui nós somos uma igreja, os Teus filhos. E que os Teus filhos, ó Pai, possam nesse momento largar tudo aos pés do Senhor, aos pés da cruz. E que venha tirar todo tipo de insegurança, todo tipo de peso. E que eles, Pai, verdadeiramente possam confiar no Senhor. Confiar em Ti. Confiar na Tua soberania. Portanto, ó Deus, eu entrego a vida de cada um aqui em Tuas mãos. São seus filhos que estão aqui, cada um vivendo uma realidade. O Senhor sabe a história. O Senhor sabe o que se passa ali no coração, no seu particular, no seu íntimo. E eu peço ao Senhor, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha fazer a obra. Tu és o nosso refúgio. Tu és o nosso socorro. Tu és, Pai, a nossa resposta. Tu és o nosso bom pastor. Aqui, Pai, todos nós somos frágeis. Todos nós, Pai, somos debilitados. Todos nós carecemos, ó Pai, do Teu poder e da Tua glória. E eu peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos aprender a sermos guiados pelo Senhor, que é o nosso bom pastor. E que nós possamos aprender, que nós possamos viver. Oh, meus irmãos, confesse ao Senhor que está aqui. Não permita que você saia daqui angustiado, não permita que você saia daqui entristecido, não permita. Não permita. Não deixe o diabo prevalecer na sua insegurança, mas vamos lançar as nossas inseguranças diante do Senhor, diante de Cristo, porque Ele nos fortalece em meio às inseguranças. E que seja assim,